Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Yuri Gomes, mais uma vez com vocês. E na aula de hoje, eu quero apresentar para vocês aqui mais um objeto de programação em banco de dados. E na aula de hoje nós vamos conversar e falar um pouco sobre o desenvolvimento de functions, ou funções, traduzindo para o português, tá? Então, eu coloquei aqui, uma definição básica aqui sobre funções, tá? Que são o quê? São programas desenvolvidos e armazenados dentro do banco de dados e que geram algum tipo de retorno. Essa daqui é a principal diferença com relação ao que nós vimos na aula anterior de Store Procedure, O Store Procedure ele é um programa estruturado que você coloca dentro do banco de dados, mas eles não retornam nenhum tipo de valor ao seu ponto de chamada, Então você pode procurar aí no canal, Banco de Dados, Store Procedure, assistir a essa aula que você verá, uma aplicação prática do que eu estou acabando de falar, certo? Assim como as Store Procedures, as functions elas ficam armazenadas no banco de dados para posterior reuso. Então você pode utilizar uma function uma ou mais vezes, dependendo da aplicação em que você esteja trabalhando, tá? E as functions, pessoal, elas possuem as regras sintáticas e estruturais, as mesmas regras sintáticas e estruturais que são aplicadas dentro dos procedimentos, elas também valem para uma function, tá? Então, são linguagens estruturadas, Você pode colocar blocos de controle lá dentro, blocos condicionais de controle, if, else, Você pode criar módulos lá dentro, Uma function pode chamar outra função, E aí você vai, Isso possibilita você construir programas completos lá dentro do banco de dados, em que eles vão estar separados por blocos, módulos, tá certo? Então, eu coloquei aqui algumas aplicações resumidas da utilização das functions. Aqui nós temos aqui, você pode utilizar as functions para fazer realização de cálculos, formatação de dados, conversão de dados. Você pode utilizar as functions aí para fazer validações. Aqui é um pequeno conjunto de aplicações aqui de functions que você pode utilizar. E mais uma vez, eu gostaria de deixar muito claro que a principal diferença entre um Store Procedure e uma Function é o retorno de valor ao final de sua execução. Então, dependendo da aplicação da situação em que você esteja querendo resolver, se você necessitar que aquele bloco retorne um valor, é mais indicado que você utilize uma Function, porque aí você vai ter um resultado, isso vai retornar um valor. Se não for esse o caso, então você pode utilizar aí um Store Procedure, que ele não vai retornar nenhum valor, tá certo? Então, características principais aqui da function, Elas são programas que possuem um tipo de retorno, são programas implementados num paradigma estrutural, início, meio e fim, tá? Pode possuir blocos alinhados e pode aumentar o desempenho das aplicações, certo? E aqui o aumento no desempenho das aplicações se dá pelo mesmo motivo que acontece em um Store Procedure, onde você vai trazer para dentro do banco de dados um processamento em que ele estaria sendo executado na aplicação, de alto nível. E ao trazer para dentro do banco de dados, você já deixa aquele código nativo no banco de dados. Você vai diminuir o número de conexões com o banco para fazer um número menor de transações entre o banco e a aplicação de alto nível. Isso vai reduzir um tráfego na rede, isso vai deixar a aplicação de alto nível menos complexa, vai trazer um pouco mais de complexidade para o banco, mas deixa a aplicação de alto nível menos complexa. E você diminui ali o tráfego de comunicação entre o banco de dados e a aplicação de alto nível, e isso pode fazer com que a sua aplicação tenha um desempenho melhor. Tá ok? Agora vamos começar a fazer alguns exemplos aqui de functions para a gente fazer a demonstração desse outro objeto, tá?
no banco de dados. Então eu gostaria de começar digitando aqui, né, a nossa sintaxe básica, tá? Então, assim como nas Store Procedures, você pode, né, é recomendado que você utilize aqui um delimiter, tá, para alterar qual será, né, o caractere que representará o final de uma linha dentro da function ou dentro da Store Procedure, certo? Então, assim como na Store Procedure, convencionou-se a utilizar o cifrão, tá? Então a sintaxe básica aqui da function é dessa forma aqui. Você vai digitar aqui um create, né? E aqui você vai digitar a palavrinha function e aqui você vai colocar o nome dessa function que você quer. Depois você vai abrir um parênteses e você vai colocar aqui os parâmetros, tá? Depois você tem que indicar qual é o retorno que essa função vai devolver, né? Então, que tipo de dado ela vai trazer? É um inteiro, é um decimal, é um varchar, né? Qual é o tipo de retorno? Então você tem que indicar aqui. E aí você vai indicar aqui o tipo de retorno. Tipo retorno. Depois você vai colocar o bloco begin, end, certo? Aqui dentro você vai colocar a sua sequência de comandos, tá? Então nós vamos colocar aqui a sequência de comandos SQL que nós precisamos executar, e ao final nós vamos colocar aqui um return e nós vamos colocar aqui o valor de retorno. Então, né, temos aqui montado agora a sintaxe básica aqui de criação de uma function, tá? Essa é a sintaxe básica, ok? Vamos então desenvolver agora aqui um primeiro exemplo, tá? Para nossa function aqui. Eu vou pegar esse conteúdo que já foi digitado aqui e eu vou jogar ele aqui embaixo, porque aí eu quero só ir fazendo as adaptações. Então, nesse nosso primeiro exemplo aqui, o que eu coloquei, né? Desenvolver uma função que realiza a simulação do aumento de salário dos funcionários. Então, parâmetros, né? Os parâmetros que nós vamos colocar aqui vai ser o código do funcionário e o percentual de aumento desejado. E como valor de retorno, né, nós queremos o salário com acréscimo informado como parâmetro. Então esse daqui é o nosso exemplo, né? O nosso banco de dados ele já está montado aqui, tá? Nós temos aqui a tabela de empregados, né? E nós vamos fazer os exemplos em cima dessa tabela aqui de empregados, certo? Então, como é que vai ser o nome dessa nossa função aqui? O nome da minha função, ela vai ser calcular aumento, tá? Como parâmetro, nós vamos passar o código do funcionário. Então, nós vamos passar o código do funcionário. Ele é um valor inteiro. E também nós vamos passar o percentual. E aqui eu vou colocar percentual aumento. E ele também é do tipo inteiro, tá? O retorno que nós queremos para a nossa função pode ser um valor fracionário, né? Então eu vou colocar aqui o decimal, tá? Então, porque pode ter número após a vírgula. Então, essa daí vai ser o cabeçalho aí da nossa function. Agora eu quero colocar a sequência de comandos. Então, na minha sequência de comandos, como eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um declare. E nós vamos colocar aqui um salário atual, que é o salário atual, né, do funcionário. Vamos colocar aqui um resultado. E nós vamos colocar aqui
o tipo dessas variáveis, então é decimal. Nós vamos fazer aqui um select, que nós vamos selecionar o salário do funcionário e nós vamos colocar ele dentro da variável salário atual. Então aqui nós temos aqui, ó, dentro da coluna salário, nós temos aqui o valor dos salários do empregado, né? Vamos fazer um select aqui para a gente dar uma olhada. Então nós temos aqui todos esses valores aqui, né? E nós temos aqui o salário dos funcionários, né? Dos empregados. Então essa daí tá a nossa tabela de empregados no momento. Esse aí é o estado atual dela. Então eu quero selecionar de qual tabela? Eu quero selecionar da tabela empregados. Quando o empregado ID, né? Ou seja, a chave primária da minha tabela de empregados aqui, ela for igual ao código funcionário que será informado dentro da function. Então vou selecionar, né, o salário do empregado, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos setar, né, o resultado com o salário atual mais o percentual de aumento. Então o percentual de aumento não vai ser o que? O salário atual vezes percentual de aumento dividido por 100. Tá? Esse aí vai ser o nosso percentual de aumento. E nós vamos retornar o resultado. Então, essa daqui vai ser a nossa function, tá? Então, vamos criar a nossa função. Deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar. Ele não criou. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Acho que é isso. Ele não estava selecionado o banco aqui. Query completed. Ele ainda também não apareceu nenhuma mudança aqui. Deixa eu dar um clear aqui. Deixa eu ver aqui se... Acho que é isso aqui que deve estar. Aí. Agora... Bom, agora ele está me apontando aqui um outro erro. Era esse... Tinha esquecido de colocar o cifrão aqui. E aqui ele está dizendo o seguinte, que essa função... ela não tem um valor determinístico, não reads SQL database declaration. Tá, é o seguinte, aqui, essa situação aqui, pessoal, é o seguinte. O MySQL, ele atua, né? Ele considera, por exemplo, que quando existe uma função ou uma função onde ela vai praticar alteração de dados, né? Ou seja, né, tem instruções lá de atualização, inserção ou inclusão, né? Ou seja, vai haver uma alteração nos dados, ele considera, né, se você não declarar, né, que ela é uma função determinística, ele automaticamente considera que essa função é não determinística, né? Então, uma função determinística,
no MySQL, ela sempre vai produzir o mesmo resultado para os mesmos parâmetros de entrada, tá? Então, no MySQL, uma função ela é considerada determinística quando ela vai produzir sempre o mesmo resultado para os mesmos parâmetros de entrada. Tá? E se você não declara isso de maneira explícita aqui, né, na função, o MySQL ele entende que essa função ela é não determinística. Tá? Ela entende isso, que ela é não determinística. E aí por isso que ele apresenta aqui esse pequeno erro, né? E aí, uma maneira de você relaxar essa verificação é você fazer aqui um set global. Aqui, ó, set global. Aí tem aqui o log bin trust. Function creators igual a 1. Set log bin trust function creators igual a 1. Então vamos executar esse comando aqui. Executou. E vamos ver agora se ele vai criar. Ok, agora ele criou a função aqui. Vamos atualizar, tá? Então eu tenho a função aqui calcular aumento criada, certo? Então se ele der esse errinho aqui para você, é o seguinte, ele está considerando que essa função aqui ela é do tipo não determinística, né? E as nossas funções aqui, né, para não dar esse erro, nós temos que dizer para o MySQL que ela é uma função determinística aqui, tá? Mas o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui eu relaxei essa verificação aqui, tá? Setando esse parâmetro aqui, tá? Como 1, tá certo? Feito isso, agora vamos fazer aqui os nossos testes, né? Então é o seguinte, eu quero fazer aqui um select. Nós vamos fazer um select aqui, onde nós vamos dizer o seguinte, select. Agora eu quero calcular aumento, aonde eu vou passar aqui o código do funcionário, né? Vamos escolher aqui um código, eu vou passar o 101 aqui, tá bom? 101. E nós vamos passar um valor de 10% de aumento. Então, e aqui nós vamos colocar o seguinte, nós vamos chamar ele aqui de salário reajustado. Salário reajustado. Então, vamos selecionar. E ele está dando erro. Vamos ver aqui qual é o erro aqui. Ele está dizendo que ele não conhece a coluna código funcionário na cláusula where, né? Vamos dar uma olhada aqui onde foi código funcionário, né? Eu errei aqui. Funcionário, código funcionário. Então vamos apagar aqui essa função para a gente atualizar ela. E vamos criá-la novamente. Ok. Criou. Calcular aumento. E vamos verificar. Ok, então nós temos aqui um salário reajustado, que ele foi agora para 18.700, né? Aqui ele estava no valor de 17.000, né? É isso, né? 17.000, agora ele está com um valor de 18.700. Então nós temos aí 10%, né? Vamos fazer diferente, vamos fazer mais um select aqui para ficar melhor. Nós vamos fazer um concat
Aqui eu vou usar uma função de agregação chamada concat. Eu vou pegar o nome do funcionário, né? Deixa eu verificar aqui. Lá as colunas, eu tenho aqui o nome. E aí eu vou concatenar isso com um espaço. E depois eu quero pegar o sobrenome. Sobrenome do funcionário. E aqui nós vamos colocar como nome completo. Nome completo. O próximo dado que eu quero pegar aqui é o salário. Então nós vamos pegar aqui o salário. E o salário nós vamos chamar ele aqui de salário antigo. E nós vamos chamar aqui agora a função calcular aumento. Deixa eu pegar aqui em cima. Calcular aumento. Nós vamos pegar aqui o 2, né? 10%. E aqui nós vamos chamar ele de salário reajustado, né? Da onde é que eu vou pegar? Nós vamos pegar lá da tabela empregados. E aqui nós não vamos passar 102, aqui nós vamos pegar empregado ID, tá? Deixar assim. Ok. Vamos selecionar. Então nós temos agora aqui, né, o salário, o nome completo do indivíduo, do empregado. Nós temos o salário antigo dele e o salário reajustado aqui, né? Aqui ele está pegando a parte inteira, né, do salário, ele não está colocando aqui o parte decimal, tá? Ok, mas isso aqui é o que aqui, mas aqui a gente percebe aqui o reajuste que nós estamos pegando aqui no salário, né, do funcionário, tá? Ok, né? Vamos fazer aqui mais um exemplo, né? Eu quero fazer aqui mais alguns exemplos com vocês, tá? O próximo exemplo que nós vamos fazer é este aqui. Eu quero desenvolver uma função que realiza a formatação do CPF, incluindo uma máscara adequada, né? Então nós temos o CPF que vai ser formatado e o valor do CPF com os separadores adequados, né? Aqui provavelmente eu vou ter que, o mesmo caso talvez vai se aplicar aqui para o resultado, eu vou formatar o resultado, né? Como eu não formatei, ele não trouxe a parte fracionária, né? Não tem problema. Eu acho que eu já atendi o que eu queria, já consegui demonstrar o que eu queria. Então vamos fazer essa função aqui agora, né? Então nós vamos pegar isso daqui que nós já digitamos, vamos copiar isso aqui e vamos colar aqui embaixo para nós aproveitarmos o que já foi digitado. Então aqui eu vou alterar o nome da minha função. A minha função agora vai se chamar formatar CPF e nós vamos dizer o seguinte aqui nós queremos um CPF. Esse CPF ele vai ser um varchar. O CPF ele tem o tamanho 11, né? E aqui nós vamos fechar aqui. Vamos apagar esse retorno aqui. E aqui nós vamos retornar um varchar de tamanho 14. Porque depois que nós formatarmos, o nosso dado vai ter um tamanho de 14. Vamos fazer as nossas declarações aqui. Então eu vou querer aqui um varchar de tamanho 14.
E aí nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos colocar a parte 1 do CPF, a parte 2, a parte 3, o dígito. E por fim nós vamos ter o CPF formatado. E agora vamos fazer os nossos sets aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos colocar set na parte 01. E aqui nós vamos colocar um substring CPF. E aqui nós vamos dizer que nós queremos aqui de 1 a 3. Então a parte 1 então nós vamos pegar do primeiro caractere até o terceiro. Aqui nós vamos pegar a partir do quarto caractere e os próximos caracteres até o terceiro. Nós vamos pegar aqui a partir do sétimo caractere. E depois nós vamos setar o dígito aqui. Então aqui não é parte 1, aqui é parte 2, parte 3. Aqui vai ser o dígito. E aqui nós vamos pegar o décimo dígito. E depois nós vamos setar o CPF. Então aqui CPF formatado. CPF formatado. Ele vai receber aqui um concat da parte 1. Parte 1 concatenado com um ponto. Parte 2 concatenado com um ponto para mim formar, né, o CPF. Parte 3 concatenado. Não, depois da parte 3 não é mais ponto, né? É dígito. Então, tenho aí o meu CPF concatenado. Parte 1, parte 2, parte 3 e o dígito. E aí nós vamos fazer o retorno do CPF formatado. Feito isso, agora nós vamos fazer o nosso select aqui. Select, formatar CPF. E aí nós vamos passar um CPF qualquer aqui, né? Então vamos dizer aqui 097 345 765 11. Então estou aí com o meu CPF e ele vai aparecer como CPF formatado. Então vamos criar primeiro a function, né? Então vamos criar a function primeiro. Ok, ele está dizendo aqui que ele não reconhece parte 01. Aqui eu mudei aqui. Coloquei um 0 aqui. Ok, ele parece que já criou e eu já chamei o select, foi isso? Deixa eu ver. Tá, é porque eu já chamei o select. Então ele criou a função e já chamou o select, né? Então tá aí, ó. Aqui está o CPF sem estar formatado e aqui está o CPF formatado, né? Nas aplicações, né? Quando a gente está fazendo aplicações web,
é muito comum a gente precisar fazer a formatação dos dados de entrada do usuário. A gente coloca um formulário lá e o usuário digita os dados, né? Então a gente armazena essas informações formatadas, né? Então a gente já faz essa formatação muitas vezes no banco. Mas olha só que interessante, né? Você às vezes nem precisa, né? Você pode também trazer, né, essa formatação para dentro do banco de dados e você traz essa formatação, né, para dentro do banco, deixando a aplicação mais simples. Ele já vai puxar o resultado formatado direto do banco, tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui sobre functions, tá? O nosso próximo exemplo aqui, pessoal, eu quero fazer aqui, né, uma função que verifica se determinado funcionário irá completar 10 anos de empresa no ano atual, né, e para premiá-lo na festa da empresa. Então, como parâmetro, nós vamos passar aqui só o código do funcionário, tá? E aí nós vamos ter o retorno, né? Esse retorno aqui eu não quero fazer assim mais não. Eu quero que ele retorne, né, a quantidade de anos, né? Eu quero que ele retorne aqui a quantidade de anos, tá? Acho que assim vai ficar melhor. Dos funcionários. Aí a pessoa vai olhar o relatório e vai verificar quais são os funcionários. Então, vamos pegar aqui a nossa função que nós fizemos no exemplo anterior. E nós vamos fazer aqui as modificações, né? Então, essa função aqui eu vou chamar ela de completar 10 anos. Completar 10 anos. E aqui nós vamos chamar aqui código funcionário. Eu vou passar o código do funcionário. E o código do funcionário aqui é um inteiro, tá? E ele vai retornar o quê? Né? Inteiro, tá? Ele vai retornar um int para mim. Aqui eu vou apagar tudo isso daqui porque eu não vou aproveitar isso daqui. Então nós vamos colocar aqui um declare. Eu vou chamar aqui quantidade de anos e uma variável chamada retorno do tipo inteiro, todas as duas do tipo inteiro. E aqui nós vamos fazer o seguinte: select. Aqui eu vou usar a função year. Essa função year, ela extrai o ano de uma data. E aqui eu vou chamar a função curDate. Essa curDate aqui ela faz o cálculo da data atual, tá? Então deixa eu colocar aqui um comentário. O year, ela extrai o ano de uma data e curDate aqui calcula o ano atual, né? Calcula data atual. Menos year, novamente. E eu vou colocar aqui na coluna data admissão. Então, lá na minha tabelinha de empregados, nós temos aqui, né, a data de admissão, que foi a data que a pessoa entrou, né? Então tá aqui, ó, a data de admissão aqui, tá? Então, eu vou calcular a data atual menos a data de admissão e aí eu vou ter o total, né, de anos. E eu vou colocar isso dentro da variável quantidade de anos, tá? Eu vou fazer esse cálculo a partir da tabela de empregados quando empregado ID, né, foi igual aqui ao, não que eu vou calcular de todo mundo, eu vou deixar sem where, né, que é pegar aqui de todo mundo. E aqui nós vamos retornar
quantidade de anos. Quantidade de anos. Então, nós vamos fazer aqui um select. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui nesse select. Nós vamos completar 10 anos. E eu vou passar o empregado ID. E aqui é o tempo em anos. E na frente eu vou colocar o nome do usuário. Do usuário não, do empregado. Na tabela empregados. Certo? Então, vamos criar aqui a nossa função. Ok. Criou a function. Então, nós temos aqui completar 10 anos criado. Vamos fazer esse select aqui para a gente ver o resultado, né? Ele está me dizendo aqui que tem um erro aqui. Ele está dizendo resultado tem mais de uma linha, né? Pera aí, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Então, colocar aqui um where empregado ID code funcionário. Então vamos apagar aqui a nossa function. E vamos criá-la novamente. Ok. Vamos executar aqui o nosso. Aí. Então agora nós temos aqui todos os resultados aqui, né? Aqui ele vai passando, né, um empregado por vez aqui nesse select e ele vai retornando o resultado, né, um por um agora. Tá? Então o Steven tem 17, a Nina tem 15, Lex tem 10, então quase todos os empregados aqui, eu acho que todos, né, tem mais de 10 anos aí na empresa, tá? Então, legal aqui, tá? Nosso exemplo, tá? Então, com funções aí você pode trazer para dentro do seu banco, né? Certos processamentos que podem deixar a sua aplicação, né, um pouco mais leve, tá? E para a gente finalizar aqui a nossa aula, né, essa parte da aula aqui, nós vamos fazer um último exemplo, tá? Onde eu quero desenvolver aqui uma função que ela converte moedas, né? Então essa função aqui ela vai converter dólares em reais. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui o nosso estrutura básica que já está montada, vamos colocá-la aqui e aqui nós vamos chamá-la isso daqui de converter, né? Nós vamos colocar aqui um salário, esse salário aqui nós vamos dizer que ele é decimal. E nós vamos dizer que ele tem um tamanho até de 8 e 2 dígitos depois da vírgula. E ele pode retornar um decimal no mesmo tamanho, 8 dígitos com 2 números depois da vírgula. Então aqui nós não vamos usar nada desse bloco que está aqui. Vamos fazer um declare aqui, nós vamos dizer o seguinte, aqui nós vamos passar aqui, declarar uma cotação e aqui nós vamos dizer o valor real. Valor real. Esse valor real será um decimal de tamanho 8
com 2 dígitos após a vírgula. Então nós vamos setar a cotação, né? Eu não sei ao certo, a última vez que eu me lembro estava 5,15 o dólar, né? Eu não sei se esse é o valor, mas aqui é só um exemplo, tá? E nós vamos setar agora aqui, fazer um set, valor real agora. Valor real. E nós vamos fazer um round aqui para nós arredondarmos esse valor. E aí nós vamos colocar aqui salário vezes cotação, tá? E vai ter 2 dígitos aqui para arredondar. E nós vamos retornar agora o valor real. Vamos retornar o valor real. E para nós fazermos o nosso teste, nós vamos colocar aqui um select, nome, sobrenome, salário. E aí o salário nós vamos dizer aqui que salário em dólar, né? Vamos considerar que o valor que já está no banco é um salário em dólar, tá? E aí nós vamos chamar a função converter. Converter. E aí nós vamos passar o que? Salário. E aqui nós vamos colocar salário em reais. Da onde é que nós vamos fazer essas contas aí da tabela empregados? Então vamos criar aqui a nossa function primeiramente. Ok, criou a function aqui, vamos atualizar. Ok, nós temos a função converter aqui e vamos fazer aqui o nosso select. Então, né, nós temos aqui, tá, o nome do funcionário, o seu sobrenome, o salário dele em dólar e o salário em reais convertido, tá certo? Então, pessoal, é isso daí, tá? O que nós temos aqui para a primeira parte dessa aula, tá? E na próxima parte da aula eu quero demonstrar para vocês estruturas de repetição que nós podemos colocar dentro dos nossos objetos de programação no banco de dados, ok? Então até a próxima parte.